A insegurança está destruindo o seu relacionamento. Você sabia que muitas relações não acabam por falta de amor? Elas acabam porque a insegurança começa a ocupar o lugar da confiança. E quando isso acontece, a pessoa deixa de se relacionar com quem ama e começa a se relacionar com os próprios medos. A insegurança, a incerteza, começa a gerar pressão, começa a sufocar a pessoa amada. E quem sou eu para te falar sobre isso? Eu sou Caroline Lemos, especialista em relacionamento, e aqui no canal eu te ajudo a entender o amor com mais consciência, maturidade e estratégia emocional. Se esse tema faz sentido para você, já me segue, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo sobre relacionamento, comprometimento e reconstrução emocional na sua vida. A insegurança, no começo, parece cuidado, parece zelo, parece amor. Amor em forma de cuidado. Mas com o tempo, ela começa a se transformar em controle, em possessividade. A pessoa quer saber onde o outro está, com quem o outro está falando, por que demorou para responder, por que mudou o tom, por que ficou online e não respondeu. E o problema é que quanto mais ela tenta controlar, mais o outro se afasta. Se afasta porque se sente sufocado, se afasta porque sente que está perdendo a sua autonomia e a sua liberdade. A insegurança faz você interpretar tudo como ameaça. É uma vozinha que fica te dizendo várias coisas e você não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Uma demora vira rejeição, uma mudança de humor vira desinteresse, um silêncio vira abandono. E aí traz à tona tudo o que vem da sua infância, o que vem da sua vida. Todas as crenças, todas as feridas que você foi acumulando no decorrer da sua vida e que você foi jogando para debaixo do tapete, isso acaba vindo à tona. Uma conversa normal vira sinal de traição. E sem perceber, você começa a criar conflitos, não pelo que está acontecendo, mas pelo que a sua mente tem medo que aconteça. Você simplesmente cria as coisas por simples sinais, que nem aquilo que você imaginava. Ao contrário, quando você conversa com outras pessoas, você começa a perceber que aquilo é coisa da sua mente. Na psicologia, a insegurança muitas vezes nasce de experiências antigas. Rejeição, traição, abandono, críticas, relações instáveis ou feridas emocionais que não foram curadas, que não foram cicatrizadas. E muitas vezes você nem percebe isso porque ele vem com uma força tão grande que você acha que é algo do momento. Mas na realidade você está reagindo a tudo que foi construído ao longo do tempo. Então, quando você entra em um relacionamento, você não leva apenas o amor, você leva também a sua história de vida, as suas cicatrizes. E se essa história tem feridas que não foram elaboradas, que você não investigou, ela começa a aparecer em forma de ciúme, cobrança, vigilância, necessidade de confirmação, medo constante de perder, medo do abandono, medo da rejeição. O grande problema é que ninguém consegue se sentir amado em um lugar onde precisa o tempo todo se defender, o tempo todo se justificar, como se tivesse que viver sendo vigiado. Quando você acusa demais, o outro se fecha. Quando você cobra demais, o outro se afasta. Quando você desconfia de tudo, o outro se cansa de tentar provar, de tentar mostrar que o que ele está fazendo não é o que você está interpretando. E isso acaba desgastando a relação. E chega um momento que a relação deixa de ser um espaço de conexão e vira um campo de tensão, um campo de batalha, onde uma pessoa só se defende e recua e a outra só ataca. A insegurança também destrói a sua própria identidade. Você para de olhar para a sua vida, para de cuidar de você, para de se desenvolver, para de crescer emocionalmente e começa a viver em função do comportamento do outro. Se a pessoa responde bem, você fica em paz. Se a pessoa responde fria, seu mundo desaba. Você acaba, fica triste emocionalmente. Isso não é amor saudável. Isso é dependência emocional disfarçada de intensidade. E aqui eu preciso te dizer algo muito importante. Amar alguém não significa viver com medo de perder essa pessoa. Amar alguém exige presença, mas também exige segurança interna. Porque quando você não confia minimamente em si, qualquer movimento do outro parece uma ameaça ao seu valor. Então, o caminho não é controlar mais, o caminho é se fortalecer mais, é aprender a identificar quando você está reagindo ao presente ou é uma ferida antiga, ou é o seu passado gritando aí dentro de você e você não consegue nem perceber. É respirar antes de cobrar, é perguntar antes de acusar, é conversar
antes de explodir. É desenvolver autoestima para não transformar amor em prisão. E muitas pessoas acabam fazendo isso pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de perder, pelo medo de ser abandonado. Relacionamento saudável não é aquele onde ninguém sente medo, é aquele onde duas pessoas conseguem falar sobre seus medos sem destruir uma a outra. Foca na sua dor e não aponta o outro. Foca nas suas questões e não acusa o outro. Então, se você percebe que a sua insegurança tem criado brigas, afastamento ou desgaste, talvez o primeiro passo não seja tentar mudar o outro. Talvez seja olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda precisa ser curado para que eu consiga amar sem sufocar? Tem alguns livros que eu sou apaixonada e que acredito que ajuda muito nesse processo. Um desses livros é esse aqui, que é A Armadilha da Química Amorosa. Quando você começa a entender quais são os esquemas que você vai formando ao longo da vida, o que você espera da outra pessoa e como você vai se posicionando. Um outro livro que eu gosto bastante e tem muitas atividades que podem ajudar é esse aqui. Não acredite em tudo que você sente. Porque muitas vezes o que você sente, ele está te enganando. Ele não é real. Você não sente com base nos fatos. Você sente com base nos seus medos. Isso é fundamental, você diferenciar o que é real ou o que faz parte dos seus pensamentos, ou o que faz parte da sua história de vida. Olhar para você é fundamental. Então passe a olhar para si. Passe a fazer o teste de não cobrar o outro, de não ficar em cima do outro o tempo inteiro, de entender o que você sente. Se questione se em algum momento essa pessoa te deu espaço para desconfiança. Essa pessoa já te deu algum espaço para que você desconfiasse dela? Para que você tivesse tanta insegurança diante desse relacionamento? Porque insegurança não destrói um relacionamento de uma vez. Ela destrói aos poucos. Na cobrança repetida, na desconfiança diária, na necessidade constante de prova, na falta de leveza. O relacionamento ele fica pesado, ele é com base em cobrança, ele é com base em explicação. Não é leve, não é gostoso. Ao contrário, a pessoa vive o tempo inteiro na vigília, com medo do qual vai ser o próximo momento que você vai ter uma crise. E isso traz ansiedade. Esse relacionamento, ele fica pesado. E quando a leveza vai embora, o amor começa a ficar pesado demais para poder continuar. Mas a boa notícia é que isso pode ser trabalhado. Você pode aprender a se regular emocionalmente. Pode aprender a confiar mais em você. Pode desenvolver uma comunicação mais madura, mais assertiva. Pode sair do lugar de medo e construir uma relação mais consciente. Focar em você e não colocar o relacionamento como centro da sua vida. Porque no fim, amar não é controlar alguém para que ela fique. Amar é se tornar alguém emocionalmente seguro o suficiente para construir um vínculo onde o outro queira permanecer, onde o outro sinta-se à vontade para ficar, sinta prazer onde está. Então, se você quer mergulhar em você, cuidar de você, entenda que o primeiro passo é começando a entender a sua história de vida. É buscar a sua história de vida, compreender as feridas emocionais que você tem aí. Um outro livro que eu gosto muito é Acolhendo a Sua Criança Interior. É um livro que ele fala justamente sobre as feridas emocionais ao longo da vida e como você lida com essas feridas. Então, a partir de agora, olha para você, cuida de você. Essa insegurança, esse medo, esse controle, ele não é normal. E você precisa entender isso para sair desse lugar. Quem toma consciência se transforma. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e já ativa o sininho para que você possa acompanhar todo o conteúdo que é postado aqui. Aproveita e compartilha esse conteúdo com alguém que precisa entender isso. Tem vários outros vídeos aqui no canal que podem te ajudar na tua jornada de reconstrução. Podem te ajudar no teu crescimento e na tua evolução. Vamos juntos para que você possa viver um relacionamento feliz, saudável e duradouro. Mas antes de construir esse relacionamento, você possa construir a sua melhor versão. Até o próximo encontro.